Salve, salve, Vamos, rapaziada! vamos. Como é que vocês estão? Beleza? Eu sou o Gil, professor do Cefet e fundador da Olimpíada Brasileira de Investimentos, a OBINVEST, né? E dando seguimento ao nosso circuito de lives, principalmente trazendo a interdisciplinaridade que tem entre as disciplinas exploradas no ensino médio, né, com o mundo das finanças. Hoje tenho aqui uma convidada mais do que especial, um uma amiga lá do Cefet, professora de geografia, né, muito querida e, poxa, agora uma estudiosa também das ciências sociais, das ciências políticas, né, doutoranda lá, fazendo doutorado lá em Portugal e, poxa, é um prazer muito grande estar aqui com você, Carolzinha, para a gente trocar essa ideia hoje, né? Então, é, poxa, vamos lá, cara. Boa noite, como é que você tá? Tô bem, tô bem. A geografia ela tem muita interseção, né, com esse tema. Assim, eu vou falar hoje enquanto professora de geografia, não sou uma grande investidora ainda, não sou uma especialista em mercado financeiro, mas acho que a geografia tem uma interseção muito grande, né, para a gente pensar sobre a organização, a transformação do espaço, a gente precisa pensar sobre as atividades econômicas, né? As atividades econômicas influenciam em fluxos migratórios, em relações, né, geopolíticas, impactos ambientais. Então, acho que a geografia tem muita interseção mesmo com essa proposta do projeto. Poxa, show de bola, show de bola. E para falar, a gente, na verdade, hoje a gente vai falar sobre o espaço da mulher no mundo da economia, né? E a Uhum. gente precisa dar atenção a isso e precisa discutir sobre, sobre, sobre esses espaços da mulher, né? Porque assim, tipo, é um tema assim, muito importante, tem uma discrepância muito grande dos percentuais de participação, né? E vamos lá, para a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Carol, cara, assim, tipo, assim, quando a gente olha os programas de microcréditos, Uhum. os programas de geração de renda para comunidades mais pobres, né? Eles costumam colocar a mulher como uma protagonista. E por que Uhum. você acha que isso acontece? E do ponto de vista do ponto de vista do empoderamento feminino, isso é bom ou isso é ruim? Uhum. Essa pergunta é muito boa, Gil. Só antes de responder, né, eu acho que o tema pensando nessa interseção da geografia com a proposta da Ubinvest, a ideia desse tema, né, ela surgiu de um certo incômodo que eu tenho enquanto professora, enquanto mulher, né, que quando a gente fala da produção do espaço, e aí pensando principalmente na produção do espaço econômico, a gente aborda na geografia alguns atores, né? Então a gente fala das empresas, do Estado, de organizações internacionais, de instituições financeiras, como se essas organizações elas fossem genéricas, universais, né? Ou seja, como se essas organizações fossem indiferenciadas em relação a gênero, em relação à raça, né? Em relação às pessoas que compõem, né? Essas organizações são compostas por pessoas. Então, eu acho muito interessante a gente pensar quem são as pessoas que compõem essas organizações e, principalmente, onde estão as mulheres nessas organizações. Então, acho que a ideia veio um pouco Uhum. disso, né? E aí, voltando para a pergunta que você fez sobre a questão do microcrédito, geralmente essas políticas elas têm uma perspectiva de gênero e é muito importante que tenha, porque a pobreza ela é feminina, né? Tem alguns relatórios, alguns estudos que falam que se a pobreza tivesse um rosto, ela seria um rosto de uma mulher, né? E no Brasil, sobretudo, o rosto de uma mulher negra com filhos. Então, é muito importante a gente pensar sobre esse processo da feminização da pobreza, que é um conceito que vem de uma autora norte-americana da década de 70, e ela faz uma análise muito interessante, né, pensando nas mulheres que são pobres porque são mulheres, né? Ou seja, quais são as condições, as implicações, né, sociais e econômicas de ser mulher que acabam conduzindo as mulheres a uma condição maior de pobreza, né, uma maior vulnerabilidade à pobreza.
E aí a gente pode Uhum. pensar em várias questões, né? A gente pode pensar, por exemplo, que as mulheres, quando a gente pensa no trabalho informal, as mulheres são maioria no trabalho informal. Ainda existe um processo, né, de discriminação salarial. As mulheres, geralmente, elas estão concentradas em empregos que são empregos menos valorizados, menos remunerados, né? Então, tudo isso em trabalhos temporários, por exemplo, trabalhos part-time, né? Trabalhos de meio expediente, tudo isso concentra muito mais as mulheres do que os homens e faz com que as mulheres tenham mais essa vulnerabilidade à pobreza, né? Então, se a pobreza ela tem um gênero, essas políticas elas também têm que ter essa perspectiva de gênero para ter sucesso. Uhum. Você acha que isso está ligado, de alguma maneira, à maternidade? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Uhum. Eu acho que é importante a gente pensar aqui em dois tipos de trabalho, né? O que a gente chama de trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, né? O trabalho reprodutivo é esse trabalho na reprodução humana, né? O trabalho, por exemplo, com cuidados com os filhos é um cuidado reprodutivo, que é um trabalho, né, muito naturalizado enquanto um trabalho da mulher, enquanto um trabalho feminino, em contraposição ao trabalho produtivo, né, que é o trabalho de produção de bens, de mercadorias, né, que é muito associado a uma função masculina. E mesmo, né, recentemente, não recentemente, mas mesmo que as mulheres estejam conquistando espaço nesse mundo, né, produtivo, com todas as dificuldades que ainda existem, com discriminação salarial, né, com dificuldades de ocupar determinados cargos, mas as mulheres estão conquistando, né, esse mundo produtivo, a gente não visualiza com a mesma velocidade essa partilha das atividades do cuidado. E das atividades do cuidado de forma geral, né? Do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, no cuidado com pessoas idosas, no cuidado com pessoas doentes, né? Isso é uma carga de trabalho gratuita, né? Muitas vezes está associado, as pessoas no imaginário está associado ao amor, né? Das mulheres pela sua família. Mas isso é um trabalho não Com remunerado. certeza. Inclusive, tem propostas, né, de que esse trabalho ele seja incorporado ao PIB, por exemplo, né? O PIB é um indicador que invisibiliza, por Uhum. exemplo, Com certeza. esse tipo de trabalho, né? E é um trabalho, assim, essencial para a sociedade, né? É um trabalho essencial para outras atividades econômicas. Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa de sucesso, e geralmente essa pessoa é um homem, né? Esse homem de sucesso ele só é produtivo dessa forma porque existe alguém que faz o trabalho reprodutivo. Existe alguém que está cuidando dos filhos dele, existe alguém que está Existe cuidando da muito casa que cuidado ele por trás. habita. Com certeza. Exatamente. E Existe muito geralmente cuidado essa por trás. figura é uma figura feminina, né? Uma figura da mulher. Eu acho Eu que a tô, maternidade e todas as implicações disso, com certeza, é um Uhum. peso. Eu tô pensando aqui, assim, tipo, na maioria das vezes, assim, tipo, quando eu vejo, assim, tipo, a parte de cuidado mesmo de hospital, cuidadores de idosos, né, Uhum. enfermeiras, assim, tipo, são muito, assim, o percentual feminino é muito maior, né, Uhum. nessas profissões, né? Poxa, Essa, legal. essa carga essa carga do cuidado, né? As mulheres elas Uhum. conseguem se inserir muito mais É. facilmente em Aqui, profissões associadas ao cuidado. aqui em casa, assim, tipo, o Pan, a gente tem várias vezes conversas sobre isso, porque, assim, eu fui criado por vó, né? Então, assim, eu fui cuidado ao quadrado. Horrível falar isso, mas assim, Esse, tipo, minha vozinha, cara, esse é um assim, minha tema das vozinha, famílias. eu te amo, mas, cara, assim, minha avó, assim, com 25 anos, assim, 25 não, uns 23 anos eu ainda morava na casa da minha avó. Cara, minha avó, ela passava manteiga no pão pra mim, assim, tipo, Nossa. né? Aí, assim, assim, tem algumas dores disso que quem sente muito é Pan. Porque, às vezes, poxa, assim, tipo, eu não presto atenção, não é de propósito, né? Mas assim, tipo, e aí poxa, não, você tem que prestar atenção e tal, não sei o quê, pô, tem que botar aqui a roupa no lugar certo para lavar e tal. Assim, Como é que você tipo, não viu que tem lixo para tirar dessa casa, né?
né? Assim, tipo, lá embaixo tem um monte de louça para eu lavar daqui a pouco. Que aí a gente fez uma tabela, assim, tipo, porque assim, tipo, aí eu precisei falar assim, poxa, pô, preciso te ajudar, mas assim, eu me organizo diferente, então assim, eu me organizo com tabelas, eu sou um matemático, então assim, tem dias ali, assim, tipo, todos os dias da semana tem o horário que eu vou fazer as tarefas com as crianças, vou dar banho nas crianças, vou tirar o lixo, assim, se não tiver essa tabela, cara, comigo, assim, tipo, né, não funciona, né? Mas assim, eu Mas acho que não tem uma fórmula assim para isso, né? Eu acho que cada família ali na sua dinâmica vai descobrindo e vai debatendo. Acho que esse é um tema recorrente em várias famílias, em várias relações, né? E não tem uma fórmula, mas eu acho que para além dessa vontade, né, de debater e discutir isso, né, com a sua esposa, com seu marido, enfim, com seu companheiro, eu acho que tem uma questão de política pública também, né? É essencial que isso seja algo, essa conciliação, né, da vida pessoal, familiar, profissional, isso tem que ser algo de política pública, né? E com pensando certeza. nessa questão da maternidade, muitos países hoje, por exemplo, substituíram a licença maternidade pela licença parental, né? Não só a mulher usufrui dessa licença, mas os homens também. Em muitos países é obrigatório que os homens usufruam de pelo menos uma parte dessa licença. E isso é fundamental não só para estimular essas funções de cuidado no homem, né? Estimular uma paternidade mais ativa, mas também fazer com que a maternidade não seja um peso, né? Mais um fator de discriminação para as mulheres no mercado de trabalho. Isso é uma medida, uma política pública assim, que eu acho bem, bem interessante para a gente Com pensar nesse tema da certeza, com maternidade. certeza, com certeza. O, a participação hoje no mercado de trabalho da mulher, assim, cara, assim, tipo, dados, né? Eu gosto de dados, assim, tipo, São sempre muito 26% chocantes nesse é, tema. abaixo da participação de mercado dos homens, né? Assim, por exemplo, hoje em dia são 77% dos homens estão no mercado de trabalho e, e só 56% das mulheres estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, né? Existe alguma projeção, né, do que aconteceria economicamente se esse percentual se equiparasse, assim, tipo, por Uhum. que essa questão de gênero é uma questão econômica? Perfeito. É assim, sempre quando a gente fala desse tema da igualdade de gênero, isso é muito visto pela perspectiva dos direitos humanos, né? E eu confesso até que é uma perspectiva que eu me identifico mais. Mas também é um tema importantíssimo para a economia, né? Já o FMI, por exemplo, tem feito vários estudos, produz vários relatórios nesse sentido, mostrando como a igualdade de gênero é um motor de crescimento da economia, né? E por quê? Assim, tem vários pontos de vista sobre isso. No FMI especificamente, desde 2013, mais ou menos, quando o FMI pela primeira vez passou a ser liderado por uma mulher, esse tema tem recebido muita visibilidade, né? E um dos argumentos, assim, é até relativamente simples, mas é um argumento importante, que é a diversidade, ela é boa para a economia, né? Se a gente pegar, por exemplo, colocar dentro de uma sala 50 homens europeus de meia idade para pensar sobre um determinado tema, sei lá, para pensar sobre a pandemia, né? Um tema extremamente complexo. As perspectivas que saem dessa discussão, as propostas, são muito homogêneas, né? Porque essas pessoas partem de condições sociais que são muito similares, são muito parecidas, né? Têm vivências muito parecidas. Então, quando a gente pensa na diversidade, não só de gênero, né? Mas empresas que têm diversidade geracional, pessoas de diferentes idades interagindo, empresas que têm diversidade em termos de nacionalidade. Isso para pensar questões, né, complexas, né, problemas ambientais, crises econômicas, né, até mesmo na gestão de uma empresa, isso é extremamente importante, né? Porque isso traz essa diversidade de perspectivas, traz mais chances de tomar uma decisão correta, né? De alcançar o sucesso. E para além disso, né? Você perguntou de perspectivas, né? Eu tenho um dado aqui que diz que a igualdade de gênero poderia acrescentar 28 trilhões de dólares ao produto interno bruto mundial até 2025. Né? E aí, da onde que Uau! vem, né, de onde que vem todo esse dinheiro, né?
E aí, se a gente estabelecer algumas hipóteses aqui, né, vamos pensar que Uhum. não exista mais discriminação salarial, por exemplo, né, isso tem um impacto na renda das mulheres. Vamos pensar que as mulheres não enfrentam mais dificuldades para ocupar determinados cargos no mercado de trabalho, né, só para você ter uma ideia. Também eu gosto muito de dado também, né, para você ter uma ideia. Dos 193 países da ONU, 104 as mulheres enfrentam alguma dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, né? Em 18 países ainda, os homens, os maridos podem, por lei, impedir a mulher de trabalhar. Então, são tipo, né, de barreira ainda Que muito, loucura. muito Por lei, por lei, né? caraca. É, outros dados, né? Por exemplo, algumas barreiras que não são barreiras legislativas, mas são barreiras, né, invisíveis que a gente pode falar ainda que existem para que as mulheres possam ocupar determinados cargos. Então, se tudo isso não existisse, né, isso teria um impacto muito grande na renda individual das mulheres e, consequentemente, no crescimento econômico. Tem um estudo também do FMI que é muito interessante, né? Que ele analisa, por exemplo, a participação das mulheres em instituições financeiras, né? E aí ele dá dois dados, né, que são Uhum. simples, mas que eu acho que são bem interessantes da gente pensar. Ele dá o caso do Quênia, por exemplo, que as comerciantes que abriram uma conta bancária investiram mais nos seus negócios, e no caso do Nepal, né, que as famílias chefiadas por mulheres, quando abriram uma poupança, investiram mais na educação dos filhos. Então, assim, a gente não está falando nem de investimento, né, em bolsa de valores, nada disso. A gente está Aham, falando de abrir uma conta bancária, né, algo super simples. E como o acesso das mulheres a esse tipo de serviço, como isso já tem um impacto econômico importante, né? com certeza. Uhum. Cara, com certeza. E, poxa, assim, tipo, muito bom esses dados, assim, tipo, depois você manda pra gente pra eu poder compartilhar com o Sim, sim, pessoal, tá? sim, E sim. as pessoas que estão assistindo, cara, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pô, escreve aqui, que a gente vai ler, tá? A Carolzinha aqui vai responder para vocês. Show de bola. Então, assim, a participação das mulheres nos principais agentes, né, de produção do espaço econômico, né, como organizações internacionais, instituições financeiras, empresas, Estado, ainda é muito diferente da participação masculina, né? Uhum. Infelizmente, existe um- uma subrepresentação, né, das mulheres nesses espaços, né? Por que que as mulheres são subrepresentadas é, nos lugares de topo da economia mundial? Uhum. Tem, né, eu acho que a gente pode pensar numa segregação no mercado de trabalho que existe, de uma segregação tanto horizontal, né, os homens e as mulheres, geralmente eles ocupam empregos de áreas diferentes, então, o que a gente estava conversando antes, as mulheres são muito mais da área do cuidado, né, que são áreas menos remuneradas, enquanto que a área das engenharias, da tecnologia, né, da própria, né, a própria área financeira. Eu vi a live da Yasmin, dela falando das dificuldades de ser uma Uhum, mulher no mercado financeiro, né? Então, não só existe essa segregação horizontal, como existe uma segregação vertical também, né? Que é justamente essa dificuldade que as mulheres têm em ocupar esses lugares de chefia, lugares de liderança. E aí eu acho que tem algumas metáforas que podem ser bem interessantes para a gente pensar sobre isso, né? Uma delas é a metáfora do teto de vidro, né? Que fala que existe uma barreira invisível que dificulta que as mulheres ocupem esses lugares, né, de topo da economia. E aí, que barreiras invisíveis são essas? Né? Não só a centralidade que a família ocupa, né, na vida das mulheres. Muitas vezes as mulheres não têm uma rede de apoio, familiares, amigos, né, vizinhos que possam contar para cuidar, por exemplo, dos filhos. Não tem, né, um companheiro ou o pai dos filhos que exerça essa paternidade ativa. Então, tudo isso influencia. E tem também um fator que eu acho muito interessante de ser pensado, né, principalmente nesse mundo corporativo,
que, em geral, quando a gente pensa no chefe, né, no líder, e aí estou falando no masculino porque, de fato, é essa imagem que vem, né, na nossa cabeça, a gente pensa nessa pessoa como uma pessoa sempre totalmente disponível para a empresa, né? Como se fosse uma pessoa ausente de responsabilidades familiares. Então, é a pessoa que vai poder ficar trabalhando depois da hora, é a pessoa que vai poder ter uma reunião com o cliente aos finais de semana, é uma pessoa que vai poder fazer uma viagem de última hora, né? Ou é a pessoa que vai poder participar do happy hour. O happy hour é um momento importante ali de criação de networking, né? Que muitas vezes é Enfim. dali que sai uma indicação para um cargo, para uma chefia. E as mulheres têm muito mais dificuldade de participar desses momentos, né? Porque tem que fazer janta, porque tem que pegar o filho na escola, porque tem que levar o filho na natação. Então, tudo isso são essas barreiras invisíveis que acabam afastando as mulheres, né, dessas posições de liderança. E tem uma outra metáfora também, que eu acho muito interessante, que é a metáfora do labirinto, né? Enquanto os homens, eles têm uma carreira muito mais linear, né, as mulheres, elas têm uma carreira muito mais cheia de obstáculos. Então, as mulheres às vezes se ausentam do mercado de trabalho por conta da questão da maternidade, né? Eu estava falando sobre isso no início. Uhum, Em sim. algumas áreas, a maternidade, esse afastamento vai ter né, um impacto muito grande. Eu conheço casos de mulheres, por exemplo, que estavam construindo carreira numa determinada empresa e sofreram situações de assédio e preferiram recomeçar a carreira em outros, né, em outros ambientes. Então, tudo É isso isso aí. são questões que afetam muito mais as mulheres, né? Então, isso faz não só com que as mulheres, às vezes, não consigam atingir as suas metas profissionais ou consigam alcançar muito tardiamente, né? Teve um dos vídeos, eu acho que até te mandei esse vídeo, que é de uma professora de economia da UF, né? Ela estuda essas relações da Uhum. mulher com o mercado de trabalho. E é muito interessante ter uma fala Muito dela, legal né? esse vídeo. Ela é muito boa. E ela, eu esqueci o nome dela agora, mas ela fala que ela e o marido, os dois são professores universitários. Ela fala que ela tem 3 filhos, é super feliz com a maternidade, mas que o marido defendeu o doutorado antes dos 30 anos e ela só foi defender depois dos Com 50. 50. Aham. Então, então, isso mostra muito esse caminho labiríntico aí que as mulheres enfrentam em relação à construção das suas carreiras, né? É, E que com faz com que certeza. esses cargos de liderança, às vezes, fiquem muito mais distantes. É, assim, tipo, aqui em casa, né, a Pan, ela tem, minha esposa, ela foi mãe aos 15 anos de idade, né? O Joãozinho Muito nova. nasceu, e ela era do interior de Macaé, né? Então, assim, tipo, Nossa. cara, tudo para dar errado. Então, assim, tipo, num momento da vida dela, ela, ela, ela pegou o João e foi morar sozinha, né? Foi morar sozinha fazendo faculdade. Então levava o João para a faculdade, né? Assim, tipo, levou o João. Aí ela fez ciências sociais, fez história, aí se mudou aqui para o Rio de Janeiro, aí entrou na UF, fez 2 mestrados na UF, tudo isso com o João, cara. João, assim, tipo, É. indo a todas as aulas com ela, né? Assim, e, e aí, assim, quando a gente se conheceu, ali em 2000 finalzinho de 2010, e a gente começou a namorar, depois foi morar junto e tudo mais. E assim, tipo, eu vivi ali quando o Pan entrou no doutorado, né? Assim, tipo, toda a rotina que ela tinha que fazer, tinha que pegar o João, tinha que voltar, tinha que preparar a aula que ela ia dar, pô, caraca, assim, tipo, e foi isso até os meninos nascerem, né? Para completar, teve gêmeos, Gêmeos. para completar, teve gêmeos, né? Assim, Pedro e Bernardo estão aí, firme e forte, né? Mas assim, tipo, foi um nascimento complicado do parto. Pô, o Pedro nasceu no carro, né, cara? Assim, tipo, pô, mó Ela estava doideira, no mó doideira. doutorado. Ela estava no doutorado, não estava quando as Ela crianças tinha que nasceram? defender, ela estava, assim, prestes a defender o doutorado, tinha passado na Eu prova da lembro disso. UERJ, né? Vocês acompanharam. Aí, É. assim, tipo, Pedro na UTI, Pedro B, assim, tipo, na UTI, ela virou pra mim e falou assim: Gil, traz o meu computador que eu preciso revisar a tese.
Eu tenho que mandar a tese até amanhã. Nossa, Porque assim, tipo, tinha um prazo, né? Porque para ela tomar posse na UERJ, ela tinha que defender o doutorado, entendeu? né? E aí, assim, tava um prazo muito curto, assim, ela não podia adiar a defesa. Então, ela tirou forças ali. Isso gerou outros problemas. O leite dela secou e tudo mais, assim, tipo, né? Foi uma carga de estresse muitíssimo alta. Então, assim, tipo, eu sei que, poxa, para a vida da mulher, assim, tipo, trabalhar, cuidar de casa, assim, tipo, é um negócio bem punk, bem punk. E, E muito. Fala, fala. e assim, tipo, falando, assim, da posição, né, da mulher, assim, tipo, o Brasil, infelizmente, assim, deixa eu só, antes disso, tem duas perguntas aqui, Carolzinha. Uhum. O, a Lorena, né, alô, Gamboa, né, que saudade de Beijo, Lô. você, né? Perguntou aqui, Carol, você enxerga o Bolsa Família como um método que auxilia a autonomia econômica das mulheres? Excelente pergunta. Deixa eu ler logo aqui a segunda. O Bruno César perguntou aqui, essa segregação também está presente na área da educação? Então, vou responder primeiro da Lorena. Tá, Bruno? Não é nada contra você, não. Essa pergunta da Lorena acho que está relacionada ao que a gente estava conversando no início, né, sobre esses programas de geração de renda para comunidades mais pobres e como é importante ter essa perspectiva de gênero, né? O Bolsa Família é um exemplo disso, né? O Bolsa Família é um programa de assistência a famílias mais pobres, basicamente um programa de redistribuição de renda e tem essa perspectiva de gênero, né, no sentido de que as mulheres são as principais beneficiárias do programa. E eu lembro no início do Bolsa Família, né, que tinha muita polêmica, muitas pessoas falavam que o Bolsa Família era um programa que ia incentivar a natalidade no Brasil, porque as Eu mulheres iriam lembro ter mais disso. filhos para receber um valor Uhum. maior do Bolsa Família, né? E quando o programa completou 10 anos, teve um estudo do IBGE, foi muito interessante, que mostrou exatamente o contrário. Mostrou que o programa ele teve um impacto muito grande na redução da natalidade, sobretudo de mulheres mais pobres, né? E o porquê disso? Muitas das mulheres beneficiárias do Bolsa Família, elas não simplesmente pegavam dinheiro e compravam alimentos, né? Elas faziam esse dinheiro render de alguma forma. Então, compravam roupa e revendiam a roupa, ou faziam bolo para fora, faziam salgadinhos, né? Então, o dinheiro lá, os, sei lá, R$ 170, que a maioria, né, em mais as famílias recebiam, isso duplicava, triplicava, né? E Mostrou aí um lado empreendedor, né? exatamente, né? E isso teve um impacto, assim, em termos, né, de empoderamento, de independência financeira, né, inclusive de mulheres que saíram de relações, né, violentas. Isso teve um impacto muito grande, né? Então, esse eu acho que foi um programa. Tem um vídeo no YouTube, e ele tem 10 minutos, ele é fantástico, chamado Severinas, as Novas Mulheres do Sertão, que mostra o impacto do Bolsa Família para mulheres no sertão nordestino, né? E como o Bolsa Família consegue, né, sendo um programa de inclusão, inclusive inclusão econômica, como ele consegue romper um ciclo de pobreza, né? E, inclusive, tem impactos na redução da natalidade, que muitas famílias estavam submetidas a gerações e gerações. Então, acho que nesse sentido, o Bolsa Família e muitos outros, eu gosto muito do programa. E a outra pergunta do Bruno, eu esqueci, desculpa. Ele perguntou se a segregação também está presente na área da educação. Assim, a educação, ela pela função do cuidado, né? Ela é uma atividade, ela é uma profissão muito feminina, né? Mas é interessante a gente ver também, por exemplo, nas áreas de conhecimento, em matemática, física, química, tem muito mais homens do que mulheres, tem muito mais professores do que professoras. E também quando a gente pensa nos níveis de ensino, né? Na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, né, ensino universitário, pós-graduação. Quanto mais a gente vai subindo nesses níveis, menos mulheres aparecem nessa área da educação. Então, essa segregação, tanto horizontal quanto vertical, ela também está presente, né?
E pensando, por exemplo, no Cefet, a gente não visualiza essa feminização tão grande da docência, justamente por ser uma instituição técnica, né, de educação profissional, muito associada às áreas das indústrias, das engenharias. Então, a gente já É, percebe uma mas se a proporção gente, de homens. se a gente dá uma olhada no percentual de mulheres que são professoras de matemática dentro do Cefet, é super reduzido. É muito reduzido. É Física, super então, reduzido. Física também. conheço a É, Élica e. assim, tipo, é super reduzido mesmo, infelizmente. Assim, vale ressaltar aqui que eu fiz mestrado em matemática na UFRJ e lá, cara, eu tive aula com muitas professoras brilhantes, assim, tipo, eu tive mais professoras do que professores nas disciplinas nas disciplinas do Na mestrado, graduação? na UFRJ, no mestrado, Na no- pós-graduação. na pós-graduação, lá na UFRJ, no Instituto de Matemática, que foi assim, tipo, um divisor de águas na minha vida. Assim, eu sou bastante puxa-saco da UFRJ, adoro, né, adoro a Valci, né, foi minha orientadora, né, poxa, a Nedia, eu gosto de, poxa, todas as professoras de lá foram fantásticas, assim, muito importantes para minha formação, né? E é uma coisa legal de se falar, porque Uhum, uhum. foi um lugar onde eu tive ali, assim, tipo, contato com mais professoras de matemática do que professores, e isso não é realidade na maioria das escolas. Uhum. E as mulheres são, né, embora às vezes elas não estejam tão bem representadas nesses níveis, mas as mulheres são maioria no ensino superior hoje, né, tendo essa perspectiva mais global. E no Brasil também, né, as mulheres são a maioria de bolsistas da CAPES, por exemplo, de mestrado, de doutorado, respondem pela maior parte dos artigos científicos, né, as autorias dos artigos científicos no Brasil, a maior parte são mulheres, né? Então, assim, o que que acontece aí que, né, nessa posição de extrema qualificação que as mulheres estão tendo, isso não se reflete na ocupação de cargos de liderança, de poder, né? Acho que a gente precisa pensar sobre esse gap aí que está existindo. Sim, 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 com certeza. O, o, assim, tipo, o Brasil, né? Eu gosto de números, né, Carolzinha? Então, o Brasil, ele ocupa a 152ª posição no ranking de 190 países, né, sobre a presença feminina na política. Uhum. O que você acha, assim, tipo, dessas cotas para mulheres na política, né? Nessas cotas para mulheres em cargos de liderança de empresas, né? Nesses espaços de poder? Eu, assim, sou completamente a favor, né? Eu acho que são medidas, são ações afirmativas, né? São ações para reduzir essa desvantagem que existe, né, ao longo da história em relação às mulheres. Pensando assim, primeiro pensando em relação às cotas políticas, né? No Brasil existe uma legislação nesse sentido, né? No Brasil é obrigatório que as mulheres ocupem pelo menos 30% das candidaturas a cargos políticos. Então, um partido Tem, político não pode, tem um por fundo exemplo, ter partidário para isso, né? tem um fundo partidário. O fundo partidário ele veio inclusive depois, né? Porque vários países possuem essa legislação, né? Ela tem várias configurações. No Brasil, essa legislação ela não teve um aumento tão grande na representatividade política assim, das mulheres, ao contrário, né, de outros países. E aí tem uma série de questões, né? Falta de recursos, falta de visibilidade do partido, né? Falta de apoio a essas candidaturas. No Brasil tem algo que acontece que é bizarro, né? Que é a existência de candidaturas laranjas de mulheres. Então, são mulheres que são colocadas ali só para atingir aquele requisito mínimo. Existem mulheres que sequer sabem que são candidatas, por exemplo, a vereadoras, se a gente pegar cidades, né, menores, tem mulheres que sequer sabem que são candidatas a vereadoras, por exemplo. Né? Então, existe uma série de questões que a gente pode pensar sobre isso, né? Mas eu acho importante, eu acho que é uma lei, assim, né, sempre muito polêmica,
porque é muito comum as pessoas falarem que as mulheres não se candidatam por uma falta de interesse, de que nem mulher vota em mulher, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Por que que eu tenho que votar em mulher se nem mulher vota em mulher? Ou que essa legislação é uma forma que tira o poder de escolha das pessoas, né? Que é uma forma de discriminação contra os homens. Enfim, tem uma série de argumentos contra essas leis, né? Mas eu acho que a questão ela não pode ser individualizada, né? A gente não pode culpabilizar as mulheres no sentido de que as mulheres não querem ocupar esses cargos. Eu acho que a gente tem que pensar na construção social histórica do ser mulher que acabou por afastar as mulheres da vida política, né? Não só toda essa sobrecarga de trabalho que a gente falou, por exemplo, né? Mas se a gente pensar na própria conquista do voto feminino, né? Ela vem na década de 30, mas só na década de 60 o voto feminino é equiparado ao masculino. Então, as mulheres elas conquistam essa participação muito tardiamente também, né? Tem países que as mulheres foram Sim, conquistar o sim, voto, né, em 2008. Então, não dá para culpabilizar as mulheres nesse sentido. com certeza. E pensando na questão das cotas para as empresas, né, mais especificamente, o Brasil ele não tem uma legislação, né, nesse sentido ainda. Existem vários países que possuem, né, em que é obrigatório que as mulheres ocupem, né, pelo menos um percentual mínimo em relação aos conselhos administrativos, isso tanto em empresas públicas como em empresas privadas. Eu acho que o primeiro país a adotar uma medida dessa, se eu não me engano, foi a Noruega, ali no início, né, de 2000, 2002, 2003. E, assim, Sim, se a gente for ver o histórico dessa lei, né, no início as previsões eram catastróficas, que as empresas iam perder produtividade, que isso ia encolher o PIB, que não existiam mulheres capazes, né, com capacidade ou com experiência para ocupar esses cargos. E nada disso aconteceu, né? A Noruega está aí, linda, bela. Essa com lei ela certeza. foi expandida para outros países. Portugal tem legislações nesse sentido, Holanda, Espanha. E eu acho que no caso das empresas, é uma lei até mais polêmica, né, do que no caso da cota para representação política. Porque a noção de meritocracia ela é muito forte, né? Quando a gente fala que Sim, uma pessoa vai ocupar um cargo de chefia, de liderança, as pessoas é, já ouvi, né, argumentos desse tipo, não interessa se é homem ou se é mulher, tem que ser por mérito, a pessoa tem que merecer. Só que se a gente pensar que as pessoas elas não partem de condições igualitárias na disputa desses cargos, a própria noção de meritocracia ela já, né, já é colocada em xeque. Não dá para a sim, sim. gente pensar sobre isso. Então, mas eu sou completamente a favor, assim, completamente a favor. Ó, tem um comentário aqui para você. Deixa eu. Aqui, ó. Bernardo, né? Foi nosso Oi, aluno. Bernardo. Eu tinha uma visão muito limitada sobre questão de prova. E a Carol foi uma das pessoas que abriu meus olhos para a importância dessas políticas afirmativas. Obrigado, Ai, que Carol. lindo, obrigada. Ele sempre foi seu fã, assim, né? Eu tenho um carinho muito grande por várias turmas, mas eu lembro muito dessa turma do Bernardo, assim. Foi uma turma que a gente acho que foi construindo uma relação, assim. Eu tinha muito prazer em dar aula para eles. Né? Pô, muito bom, muito bom. A turma dele foi fantástica mesmo. O Renan também está aqui, tá assistindo. Ah, bom, deixa eu te fazer uma perguntinha, Carol. Pode Você fazer. já sofreu algum tipo de preconceito, de assédio? Você pode contar alguma coisa pra gente? Assim, você fez essa pergunta para Yasmin, né? Eu vi a live Uhum. de vocês e ela falou que era todo dia. E eu vou Ela falou, repetir a claro. resposta dela. Falou, Todo claro, dia, todo né? dia. Não tem uma mulher que não acorde e não pense que roupa que eu vou utilizar, né? Que caminho que eu vou chegar para voltar do trabalho. Enfim, isso são questões diárias na nossa vida, né? Mas pensando, porque assim, ser mulher é muito heterogêneo, né? Existem várias subcategorias que a gente pode pensar sobre essa noção de ser mulher.
E agora, assim, tendo essa experiência, né, estando aqui em Portugal durante esse tempo, eu acho que mais do que ser mulher, eu tenho pensado muito sobre o que é ser uma mulher brasileira, né? Eu já tinha uma certa noção, né, de todos os estereótipos que as mulheres brasileiras carregavam, mas viver isso, assim, é muito diferente. Então, por exemplo, a sexualização dos corpos das mulheres brasileiras é uma coisa, né, absurda, assim. A associação das mulheres brasileiras à prostituição, à liberdade sexual, por exemplo, isso interfere em coisas mínimas, como alugar uma casa, alugar um quarto, né, para viver. Tem muitas pessoas que não gostam de alugar para mulheres brasileiras, por conta dessa associação, né, com a liberdade sexual. Acho que as mulheres cada dia vão levar um homem diferente para dentro da casa, por exemplo, né? Os estereótipos também que limitam as mulheres no próprio mercado de trabalho aqui, né? Muitas mulheres super qualificadas, em geral, elas se inserem ou na área de estética, né? Vão trabalhar em salões, por exemplo, de beleza, ou no comércio, porque tem a ideia da mulher brasileira enquanto carismática, enquanto, né, uma mulher simpática. Então, não que nós não sejamos isso, né? Mas nós não somos Uhum. só isso. E como esses estereótipos nos limitam muito, né? Então, acho muito. Tenho uma amiga aqui, por exemplo, ela chegou mais ou menos na mesma época que eu, e ela estava procurando lugar para, né, lugar para morar. Ela mandou e-mail para várias pessoas e uma das pessoas respondeu o e-mail perguntando qual era a nacionalidade dela. E ela falou, sou brasileira. E aí a resposta do e-mail foi esquece. Foi uma palavra, né? Que Então isso? então, Caramba. isso demonstra muito essas dificuldades, né? Sobre ser mulher brasileira, sobre ser uma mulher imigrante, né? A gente estava conversando no início, todas as Caraca. condições de vulnerabilidade envolvidas na migração, né? E também é um tema muito que essa perspectiva de gênero é muito interessante, porque antigamente a migração era muito masculina, né? Os homens é que migravam e enviavam dinheiro para a família, né? Quando enviavam. E hoje não, hoje a mulher está assumindo esse protagonismo do processo de imigração, né? Mas é um processo também que tem custos emocionais muito grandes, né? A condição de violência, de vulnerabilidade que muitas mulheres são submetidas é muito grande ainda. Caramba. Né, é legal você trazer esses relatos assim da mulher imigrante, porque é uma coisa que eu não, tipo assim, abriu meus olhos assim, tipo, eu nunca tinha pensado nesse ponto, né? Aqui dentro do Brasil já existe assim, tipo, um assédio grande, principalmente assim, quando mulheres assim, tipo, entram num mercado que é majoritariamente masculino, né? Por exemplo, Uhum, eu uhum, escutei uma história uma vez, aqui tem uma influencer que, que tem um canal chamado Explica Ana. Ela é da XP, né? XP Investimentos, trabalhou como assessora, montou um canal, tá super bem colocada assim nesse mundo de finanças. E uma vez eu vi uma história dela contando de que na época que ela era assessora de investimentos, ela atendia alguns clientes assim numa sala reservada lá no escritório dela. E aí eu estava fazendo atendimento lá de um cliente e aí montou a carteira dele e tal, falou, poxa, não, é melhor você fazer essas alocações. O cara saiu tão satisfeito, segundo ela, que virou para ela e falou assim, cara, você é muito boa, você não quer casar comigo? Você é linda. E assim, aí ela virou e falou assim, que? Não nossa, entendi, o que você está falando? Ah, não tô aqui para casar com você, eu tô aqui para cuidar das suas finanças. nossa. Cara, assim, tipo, cara, assim, E essa tipo, é é uma forma de violência, bizarro, assim, né? assim, Que com durante muito tempo certeza. foi naturalizado. Muitas pessoas enxergam isso como um elogio. Ah, mas você não gosta de ser elogiada, né? Não é uma questão de elogio, isso é É inclusive uma uma desqualificação do violência, trabalho né? dela, uma Com violência. certeza, com certeza. É É, muito, muito difícil. uma das maiores empresas de varejo que tem aqui no Brasil, a Magazine Luiza, ela é, assim, olhando para o mercado, é uma das mais queridas empresas, né? Assim, teve um salto Magalu? gigante, Magalu, né? Ela é, assim, dirigida por uma mega empresária, que é Luiz Helena Trajano, né? Que faz um trabalho de gestão.
assim, estratégico, fez um trabalho de gestão estratégica fantástico e trouxe a Magalu aos patamares que ela está hoje, né? E a Luísa Trajano se transformou aí numa das mulheres mais poderosas do país. Você acha que esse sucesso dela pode influenciar outras mulheres? Sem dúvida, né? Tem uma das noções, quando a gente estuda assim, questões de gênero, um dos conceitos é o conceito de role model, né? Que são esses modelos positivos, né? Pensando principalmente em mulheres, né? Esses modelos positivos públicos de mulheres, que em geral são mulheres que quebram barreiras sociais, que ocupam lugares que ainda não foi, né, ocupado até então. Então, eu acho que a Luísa Trajano, né? A Luísa Uhum. Trajano tem um papel muito importante nisso, né? A gente viu agora, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, ser eleita, né, uma mulher na vice-presidência, e o discurso da Harris foi muito nesse sentido também, né, de que ela vai ser ela é a primeira, mas ela não vai ser a única mulher, justamente porque essas mulheres têm esse papel de inspirar as novas gerações, né? Voltando lá no que a gente estava falando sobre a culpabilização Tá individual das mulheres. desbravando um Muitas vezes, novo, né? Um trabalho um novo isso, desbravador, né? né? Desbravador. Muitas vezes as pessoas falam, mas as mulheres não têm ambição de ocupar esses cargos, né? Volta na questão da culpa individual. Mas assim, a ambição, ela não se constrói sem representatividade, né? É muito importante que as novas gerações cresçam vendo mulheres ocupando esses espaços, né? Vendo as mulheres ocupando o mundo empresarial, vendo as mulheres ocupando cargos políticos, né? Isso cria essa aspiração para as novas gerações. Então, Com sem certeza. dúvida, essas mulheres elas exercem um papel importantíssimo, né? E que bom que hoje elas têm essas histórias divulgadas, porque ao longo da história também tiveram muitas mulheres que assumiram esses papéis, né, de protagonistas e que mesmo assim foram invisibilizadas, né? Ou então são mulheres que são apresentadas como a esposa de alguém. Ah, ela é esposa, né, do empresário, Não, ela né, tem uma individualidade própria, ela tem um protagonismo próprio. Que bom que hoje essas histórias estão aparecendo. Ah, sim, poxa, muito, pô, muito bom. E você, Carolzinha, já pensou em empreender em alguma coisa? Olha, vou ser sincera, assim, eu venho de uma família de classe média, média baixa, assim, com um histórico financeiro muito complicado, né? Eu lembro assim que na minha família era cheio de altos e baixos. E eu cresci no meio, né, desses altos e baixos. Então, quando eu comecei a ter um pouco mais de consciência, né, sobre a importância da saúde financeira, eu lembro assim que desde cedo eu às vezes olhava assim para a situação da minha família e falava, caramba, eu não quero passar por isso na minha vida, né? Isso Não quero aconteceu comigo repetir também. essa Uhum. situação. E para mim, assim, a coisa da estabilidade econômica sempre foi muito importante. Então, e depois que eu descobri que eu queria ser professora, né, e não só por uma questão, né, ideológica, de querer trabalhar com ensino público, eu acho que a escolha pela carreira de um cargo público foi muito influenciada também por essa minha necessidade de estabilidade econômica, né, por conta dessa minha história familiar. Então, eu nunca pensei em empreender, assim, né? O empreendedorismo nunca foi algo que na minha cabeça, assim. Mas eu acredito, né? Tem várias discussões sobre isso, mas eu acredito que possa ser um caminho, assim, para muitas mulheres, né? Caminho de empoderamento, de dependência financeira, acredito que Uhum. possa ser. Para mim não foi, né? Para mim foi ser professora, por mais engraçado que isso pareça. Ah, cara, assim, Mas tem, foi. hoje em dia, né, tem muitos projetos, assim, em escolas que estimulam o empreendedorismo, né, o Obinvest é uma, onde a gente tem, de vez em quando a gente Uhum, traz alguns convidados para conversar, que são empreendedores, que são jovens empreendedores, e que estão, assim, com um sucesso bacana, né, assim, tipo, na carreira já desde novos, né? E, uhum. poxa, assim, eu gostaria, sou um que gostaria muito de ter participado de um projeto como esse, na época que eu era adolescente, assim, porque abre os horizontes, assim, você consegue ver, assim, tipo, é, é,
outras opções, né, de empreendimento, de formar a sua vida, né? É muito Uhum. legal. E assim, nosso tempo aqui já está quase acabando, Carolzinha. Nossa, muito rápido. Tem. Passa super rápido. É, tem alguma mulher que te inspira? Assim, algumas mulheres que te Ah, inspiram? essa pergunta é muito difícil, assim, né? Eu acho muito importante ter a gente está falando dos role models, né? Eu acho muito importante ter essas figuras públicas, assim. Mas eu sou muito de valorizar essas pessoas comuns, né? Essas pessoas anônimas. Eu tenho muito orgulho, assim, das mulheres que me cercam, né? Pensando nas mulheres da minha família, por mais clichê que isso possa parecer, né? Mas pensando nas mulheres da minha família tem muitas mulheres fortes, assim, né? Pensando nas minhas amigas, pensando nas pessoas com quem eu compartilho o meu trabalho. Eu tenho muito orgulho dessas mulheres. Acho que são mulheres, cada uma, né, ao seu tempo, cada uma dentro das possibilidades, assim, são mulheres que têm histórias de vida muito, muito inspiradoras. Então, acho que vale também a gente se inspirar nessas histórias, né, que são essas histórias invisibilizadas, né? Rapidamente, Uhum. só para dar um exemplo, né? Minha avó já faleceu tem mais de 10 anos, mas a minha avó estudou muito pouco, estudou até a quarta série, e eu cresci ouvindo minha mãe falar que a minha avó tinha dois grandes sonhos, né? Um era dirigir e outro era estudar. Você vê duas coisas super comuns, banais hoje para uma mulher, né? E a minha avó nunca conseguiu nem dirigir nem estudar por conta de uma figura masculina, né? Seja o pai dela, que nunca permitiu, ou seja, né, o meu avô, o marido dela, que também nunca permitiu. E quando o meu avô faleceu, a minha avó tinha 60 e pouquinhos anos, né? A minha avó voltou a estudar. Depois, né, você vê, já numa Caramba. idade super avançada. Então, assim, acho que esse tipo de história, né, do cotidiano, são histórias muito, muito inspiradoras, né? Apesar de não serem pessoas públicas, são histórias muito, muito inspiradoras e que abrem caminho, né, para muitas mulheres, assim. Eu Com pensando, assim, certeza. na questão geracional da minha família, o nível de escolaridade das mulheres, né, tem crescido, tem aumentado. Então, é muito É, importante a gente pensar nessas histórias. na minha família também, minha avó tem uma história parecida. Minha avózinha tem 99 A avó anos, que cara. Assim, né? passava manteiga no seu Então, pão? Pamela fica me zoando disso. Pamela me zoa até hoje, assim. Mas é verdade, é verdade. Né? Engraçado quando eu vou lá, levo o pão, né, as crianças lá na casa da minha avó. Aí minha avó pergunta, chega assim para Pam e fala: ele gosta de uma linguiça no feijão. Assim, eu vou te ensinar a fazer. Que fofa. Né? Minha vozinha é coisa linda demais. Né? Muito bom. E assim, tipo, mas assim, na minha família também tem histórias assim de mulheres que se superam, né? A minha sogra, a mãe da Pan, é uma empreendedora nata, assim, tipo, teve restaurante, teve mercado, né? Nossa. Assim, quebrou várias vezes, quebrou aqui, quebrou ali, mas aí, assim, tipo, hoje ela tem uma pousada lá em Macaé, ela administra tudo, leva tudo ali, a gestão bem amarradinha, né? Assim, tipo, uma mulher de muita garra, assim, tipo, é um exemplo, assim, tipo, pra gente, né? E essas E, pessoas poxa, sequer percebiam que estavam ali quebrando, né, barreiras, assim. Isso não era uma reflexão que muitas vezes não é feita, né? uhum, com certeza. Pô, o Guilherme tá aqui me zoando, né? Falando que, poxa, essas histórias a gente não conhecia, né, cara? Porque eu sou criado por vó, é mole? Está? Pode zoar, tudo bem. Carolzinha, agradeço muitíssimo sua Eu que presença. agradeço. Estou Poxa, muito muito feliz bom. mesmo de ter Pô, participado. pô, muito bom. Obrigado por você ter participado aqui com a gente. Vou convidar você outras vezes também. Por Esse favor. é só o primeiro ano da Ubinvest e que no próximo ano eu vou te convidar de novo. Você vai enjoar de ser convidada para participar aqui Espero que eu já seja uma investidora na próxima vez que eu participar.
Ah, cara, isso aí, amor, é só você querer começar que a gente, que a gente ajuda, tá bom? Muito obrigado, Tá bom. Carol. Né, gente, valeu aí por Beijo. acompanhar. Poxa, muito bom, tá? Um Ó, beijo, o Gil. Um Guilherme beijo a tá todo aqui. mundo. Ó, o pessoal tá mandando um beijo aqui pra você. Poxa, que dupla incrível. Pô, foi ótima live. Tem que ter mais, com certeza, Thiago. Vamos chamar mais vezes aqui a Carol para participar. Pô, muito bom. Obrigado, tá, Carol? Obrigada a você. Parabéns aí pelo projeto. Ah, valeu. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.